o Brasil Paralelo é uma consequência também do que a sociedade brasileira permitiu, né? Que o fascismo é isso, né? É um delírio coletivo, e quanto mais pessoas estiverem dentro desse delírio, mais ele é forte e vai escalando, né? Até chegar a ponto de tentarem um golpe de verdade, né? Então, hoje você tem aí pessoas... Eu acho que a gente também vive um momento que, como eu falei, eles estão nas cordas, né? Eles estão cheios de dedos para falar. O Trump, que não está nas cordas por enquanto, né? Ele já tem falado, assumido, né, realmente o que eles querem, né, em relação à Palestina, em relação a outros países, territorialmente eu estou falando, e também do ponto de vista de ser tratado como um grande império, né? Esses caras, o Trump, o que ele tenta é que os Estados Unidos seja tratado como o grande império do mundo, né? E bestialmente ele como o grande imperador, né? Então, eu acho que a falta da gente não ter, né, promovido esse debate, né, e eu acho que a gente continua errando, porque a gente continua não fazendo esse debate. A gente se defende ou aponta um absurdo. Isso é um absurdo, tal. Não, o fascismo ele se enfrenta primeiro com as instituições, que são elas que vão segurar, e então, né, a postura da Suprema Corte, especialmente do Alexandre de Moraes, mostra isso, né? As instituições, e eu coloco a imprensa junto, né, como instituição do país. O primeiro passo é as instituições funcionarem, e o segundo passo, que é tão importante como esse, é mobilização popular, né? Mobilização social, da gente virar e respaldar a justiça também, porque a justiça, Pedro Alexandre de Moraes, eles são tratados do outro lado, pelos extremistas, golpistas, né, fascistas, chamamos como a gente queira, mas eles são tratados, o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte, como inimigas do povo brasileiro, que são eles, na leitura deles, né? E nós temos que fazer essa defesa, né? Que nós estamos defendendo quando a gente defende, e eu, evidentemente, como qualquer um aqui, nunca esperei ser legalista ao ponto de ter que, no momento da minha vida, defender, né, a legalidade institucional, mas é isso que a gente precisa fazer, né? Porque nós chegamos na seguinte situação: ou é civilização ou é a barbárie. As pessoas têm que entender isso. Então, eu acho que a gente continua errando de não fazer essa discussão, né, nesse sentido. Eu falo isso porque a imprensa, por exemplo, relativiza o Bolsonaro, normaliza o Bolsonaro, mesmo, né, depois de tudo que aconteceu. Esses dias ele estava dando entrevista para aquele rapaz lá, o Léo Dias, né, como se fosse uma estrela, né? Ele não pode ser tratado como uma estrela, apesar de ele ser uma estrela para essa gente, mas as instituições não podem tratá-lo assim. Ele não tem... podem aceitar, né, Ernesto? Exato, ele não tem nenhuma... Você sabe que ontem a gente terminou uma série, Pedro, que se chama Dia Zero, ou Zero Day, com o De Niro. Não sei se você já... da Netflix. Da Netflix, E aí, no final, tem um ponto crucial que, para quem não sabe, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas, bom, vou acabar dando, né? Mas foda-se. Alerta de spoiler. Se não quiser ouvir, tá com ouvido aí. Mas ele é um ex-presidente, né, que é chamado pela atual presidenta para presidir uma comissão que vai investigar um ataque cibernético. E no decorrer, eles vão descobrindo que o ataque cibernético é promovido por empresários, tipo Elon Musk, bilionários, né? Por youtubers, né? Olha que louco, né? Por youtubers e
por parte da classe política. E aí ele tem aí eu não vou dar o spoiler, mas ele tem um elemento porque ele descobre tudo. Uhum. Mas ele tem uma situação pessoal que talvez te deixa meio, pô, será que ele vai... Então ele recebe a seguinte proposta: vamos passar um pano em tudo. A gente já... A youtuber X, que era grande mentora, né, tecnológica e operadora, ela já está penalizada, tal, já tem um culpado, né, já está neutralizado, inclusive. Então vamos passar um pano, porque tem muito político, tem aquilo. Aí aparece um diálogo de um desses políticos, o líder desses políticos, né, que é um diálogo com o De Niro, né, dizendo que, olha, não, a gente tinha que fazer para dar um susto na sociedade, para a gente fazer isso, acabar com essas fake news e bababá. E aí esse diálogo, também não vou dar spoiler, mas é muito interessante. Mas, enfim, ele fica numa situação, o De Niro, que aí, quando ele vai apresentar o relatório final, aí ele fala tudo o que tem que falar, ferra com toda a classe política, né? E aí ele diz que ele recebe alguns conselhos, como, olha, a verdade, ele fala, a verdade é a verdade, né? E aí a pessoa diz para ele, sim, mas às vezes não é ela que importa tanto, né? Olha aí. Então, e eu falo isso, né, a verdade é a verdade, e essa questão, né, dessas pessoas que pensam, não, mas a gente, assim, não é ela que importa tanto. Não, é ela, porque a verdade, ela, inclusive, é revolucionária, né? Então, se a gente tratasse esses caras, né, com a verdade, a gente estaria cumprindo um belo papel no enfrentamento ao fascismo. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.